turma, hoje nós vamos ter uma aula sobre infecção, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Qual é a definição de infecção, né? É a ação exercida no organismo que ocorre pela presença de agentes patogênicos, seja bactéria, fungos, protozoários, tá? E qual a definição de infecção hospitalar? É uma infecção que ela é adquirida na internação do paciente, né? Ela pode se manifestar durante a internação ou até mesmo depois da alta hospitalar, que ele pode ser infectado durante o tempo que ele está no hospital e essa infecção aparecer posteriormente, né? Posteriormente à sua alta. Então ela vai estar associada com a hospitalização e com os procedimentos que esse paciente foi levado a ter. O que pode influenciar? Quais são os fatores de risco? A idade do paciente, né? Quanto mais idoso, maior o risco, né? Porque a resposta imune é mais lenta. Doenças de base, se ele é diabético, se ele é hipertenso, né? Quais são as doenças que ele tem? Isso influencia nos fatores de risco, né? Um exemplo é que os hipertensos, por exemplo, eles são suscetíveis ao corona, a ter uma complicação, né? Então, por quê? Porque a sua resposta imune não é tão eficaz assim. A desnutrição, o paciente desnutrido também tem uma resposta imune mais complicada. O uso prolongado de medicamentos também influencia como ocorre essa resposta imune. O tempo de hospitalização. Procedimentos invasivos, né, como soro, sondas e técnicas de uso e processamento de materiais inadequados. Se você manusear de maneira inadequada os seus equipamentos, a sua prevenção de riscos, você pode expor esse paciente a risco e até mesmo se expor, dependendo do caso. Fontes ou reservatórios de micro-organismos, né? Então, os micro-organismos vão apresentar muitas fontes ou reservatórios para se desenvolver, né? Seja o próprio organismo, insetos, animais, objetos, né? Se fixarem em superfícies, alimentos. Então, a gente tem que tomar cuidado com todas essas fontes. Então, a gente pode dividir, né, os tipos de infecções como endógena e exógena. Como é que a gente diferencia isso? A endógena ela pode ocorrer quando faz parte da flora natural do paciente, como a candidíase vaginal. A candidíase, né, a cândida é o fungo que faz parte da flora natural da vagina. Quando esse fungo, por algum motivo, se reproduz de maneira exagerada, ele gera a candidíase, mas ele já faz parte da flora, entende? Ele só gera a doença candidíase quando ele perde esse controle, né? Isso multiplica em excesso. E exógena quando são micro-organismos externos, que não fazem parte da flora natural. Bactérias, vírus, outros fungos, né? Entre outros. Quais são os modos de transmissão que nós temos? De contato, podendo ser direto ou indireto. Como assim, Sara? Explica esse negócio direito. Contato. Exemplos de doenças que necessitam de isolamento de contato, né? Bactérias multiresistentes, né? Que vão gerar ali difteria, né? Hepatite A, herpes, né? São doenças que têm bactérias que têm uma múltipla resistência. Ela tem uma resistência um pouco maior e elas são transmitidas por contato com outro paciente com a doença, né? Seja contato de sangue ou, por exemplo, herpes, né? com um beijo, enfim, são em várias formas. A transmissão de contato pode ser direta, né? Porque é uma transferência física direta do indivíduo infectado para o hospedeiro suscetível, né? Tipo, manusear o paciente infectado e depois manusear outro paciente sem esterilizar a mão, sem lavar as mãos. Isso gera infecção cruzada. A indireta, que é o contato pessoal do hospedeiro suscetível com objetos inanimados contaminados. Tipo agulhas, roupas, né? Por exemplo, você está
Um exemplo de transmissão indireta: você está gripado, você pegou um ônibus, espirrou, botou a mão na cara, segurou no ferro do ônibus. Aí o fulaninho vem, segura ali em pé no ônibus e coça o rosto. E aí ele pega a gripe. Por quê? Porque você contaminou aquele ambiente. Um exemplo assim do nosso dia a dia. Gotículas, né? O agente infeccioso entra em contato com a mucosa nasal ou com a mucosa oral, como tosse, espirro, né? Por exemplo, pelo ar, né? Núcleos secos de gotículas, né? Que ficam evaporadas, suspensas no ar. Elas ficam suspensas no ar quando evaporadas. Então, pode causar, por exemplo, sarampo, tuberculose, varicela. Por vetores, tipo a dengue, né? O mosquito vai lá, pica o sujeito doente, pica o outro e transmite. E por veículos, né? De itens contaminados. Sangue contaminado, secreções, tá? Sistema de precauções e isolamento. A gente sempre tem que usar essas precauções tanto para proteger o paciente quanto para nos protegermos, tá? É principalmente essa parte. Porque, assim, você vai cuidar do paciente, você tem que se proteger para você também não ficar doente com aquilo ali, tá? E também não servir de veículo para transmitir para outro paciente. Então, temos sempre que usar a luva, o avental de manga longa, seja descartável ou não, né? Máscara simples para evitar gotículas, né? Pela fala, pelo espirro. O óculos protetor para que não tenha contato com os olhos, que também é uma fonte de entrada, né? E também, alguns pacientes nós vamos ter que trabalhar com isolamento. O que é isso? O isolamento é quando aquele paciente ele tem um risco de contaminar outros pacientes, né, outras pessoas. Então se estabelece barreiras físicas para reduzir essa transmissão desses micro-organismos. Então nós temos o isolamento reverso, que é para proteger um paciente que está imunocomprometido, perdão, né? Ele está com a imunidade baixa e ele não pode ser contaminado. Então ele tem que ficar num quarto privado, você tem que usar luva, máscara, avental para você não contaminar ele com nada, porque a imunidade dele está lá embaixo. Isolamento por transmissão de via aérea ou gotículas, né? Você separa ele num quarto privado, né? Isolado dos outros doentes, ou junto com o paciente que tem a mesma doença. Sempre usar a máscara N95, que dá uma proteção maior do que a máscara simples, né? E principalmente se o paciente tiver tuberculose em fase contagiosa. A N95 vai te proteger para você não se contaminar com a tuberculose. O isolamento por transmissão por contato, né? Então você vai, se não for possível, né, isolar ele no quarto privado, agrupar ele com doente com a mesma doença, usar luva, lavar as mãos antes e depois de tirar as luvas, usar o avental, máscara, né, para poder se proteger, porque a transmissão da doença daquele paciente é por contato. Então tem que ter uma precaução maior também para se proteger e não contaminar outros pacientes. Áreas hospitalares. Então vamos lá, temos a área crítica, que são aquelas que oferecem risco potencial para aquisição de infecções, né, que em decorrência de procedimentos invasivos frequentes, como manejo de substâncias infectantes, manuseio de coleta de sangue, né? Então, por exemplo, a UTI, a unidade de queimados, a semicrítica, né, que são aquelas ocupadas por pacientes que não exigem cuidados intensivos de isolamento, né? Não precisa ficar totalmente isolado, são, por exemplo, as enfermarias. E a área não crítica, né? O que é a área não crítica? São áreas que não tem paciente. Almoxerifado, copa, farmácia, não é para ter paciente ali. Ali é só a área de trabalho nosso. Artigos hospitalares. Os artigos críticos, né, que penetram o sistema vascular, né, são os cateteres, equipos, né, as agulhas,
Os semicríticos, né, que entram em contato com mucosas íntegras ou pele não intacta, né? Então, de terapia respiratória, endoscópios, sondas. Os artigos não críticos são aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra, são a pele sem ter ferida nenhuma. Então, termômetro, né, esfigomanômetro, estetoscópios. Algumas palavras eu tenho dificuldade de falar rápido, então, perdão, desculpe por isso. Isso é falha minha. E nós temos aqui, por último, um slide de terminologias básicas. Limpeza, que é a remoção mecânica, né, da sujidade em superfícies inanimadas, é você limpar mesmo. A desinfecção, que é o processo aplicado aos artigos, né, que vai eliminar os micro-organismos que estão vegetativos. A esterilização é o processo de destruição total dos micro-organismos, inclusive os esporulados, inclusive os esporos presentes ali. A esterilização, processo de destruição total, isso eu já falei, perdão, de esporulados. A asepsia, que é um conjunto de práticas para poder evitar a propagação de micro-organismos e objetos. E a antissépsia, medidas para inibir o crescimento de micro-organismos em peles mucosas através da aplicação de soluções antissépticas. Ok? Esse slide e todo o conteúdo está na plataforma.